A Câmara debateu nos últimos dias a importância da organização comunitária no combate à pandemia do novo coronavírus. A discussão foi promovida em audiência pública pelas comissões de Legislação Participativa e de Direitos Humanos da Câmara. O debate foi feito a pedido do deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, e a gente conversa com ele agora aqui no Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de conversarmos um pouco sobre esse tema tão importante que foi profundamente debatido nesta sessão, nesta audiência pública conjunta entre as comissões de Legislação Participativa e Direitos Humanos e Minorias. Deputado, qual é a avaliação que o senhor faz do debate? O que de proveitoso, mais proveitoso, né, o senhor poderia destacar para a gente dessa discussão, desse encontro, né, que foi feito aí por essas duas comissões da Câmara para tratar desse assunto, a organização comunitária no combate à Covid-19? Olha, nós estamos vivendo um problema mundial, que é a pandemia do novo coronavírus, e no Brasil ela tem contornos ainda mais graves, pela forma como o governo brasileiro, as principais autoridades no nosso país tratam da pandemia, e a ideia foi nós aprofundarmos o debate sobre a importância, o papel da organização partidária no combate à pandemia da Covid-19. O que nós temos visto é que muitas ações importantes têm sido realizadas pela sociedade, pelas organizações comunitárias, pelas organizações da sociedade brasileira, especialmente no que diz respeito ao enfrentamento à fome. Nós temos uma participação muito vigorosa da sociedade brasileira, e são várias as entidades, instituições que têm se mobilizado com gestos de solidariedade, e isso é muito importante, porque os países em todo o mundo perceberam que durante a pandemia cresceu o número de pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade social. No Brasil, um pouco mais, porque nós vimos o comportamento do presidente da República e de seus principais aliados de negar a ciência, de negar a pandemia e de, inclusive, recusar ofertas para que a gente tivesse vacinas disponíveis no país já no final de 2020. Então, o Brasil está vivendo um caos muito grande, já são mais de 463 mil pessoas que morreram, muita dor, muito sofrimento, e todos os especialistas dizem que nós já deveríamos estar numa fase diferente, como outros países estão. Um percentual maior de pessoas vacinadas, por exemplo. Qual é o papel, por exemplo, dessas instituições, dessas entidades, dessas organizações comunitárias no combate à pandemia? O primeiro papel importante é esse que eu falei, o gesto de solidariedade, de enfrentamento às situações de vulnerabilidade. A outra questão, que é muito importante, nós inclusive tivemos a criação no Brasil de duas entidades importantes. A Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19, a AVICO, e nós tivemos o Gustavo Bernardes e a Paola Falseta, que representaram essa entidade na nossa audiência pública, e também a Rede Nacional de Apoio às Famílias de Vítimas da Covid-19 no Brasil, que foi representada pelo Danilo César e pelo Paulo César Pedrini, além do presidente do Conselho Nacional de Saúde, o Fernando Pigato. Essas entidades foram criadas para assistir, para auxiliar as vítimas da Covid-19 no Brasil. Então, elas têm um papel de representar as famílias, né, para que elas consigam, inclusive, na justiça, consigam criar condições para que haja uma cobrança efetiva do governo federal, do presidente da República, dos governos estaduais, governadores e dos prefeitos, para que hajam ações mais efetivas, né? Há, de fato, no Brasil, graves problemas no que diz respeito a pouca vacina, né? O atraso na vacinação, as regras de isolamento social não são coordenadas nacionalmente, isso é muito ruim.
O Nicoleles disse recentemente que o Brasil está se especializando naquela prática sanfona, flexibiliza, fecha, abre, fecha, e isso está tirando a vida das pessoas, está fazendo o vírus proliferar, estão surgindo novas cepas, novas variantes, e isso faz com que, inclusive, a economia não consiga retomar. Ontem, aliás, nos últimos dias eu vi uma matéria importante da OCDE, um relatório dizendo que os países que vacinaram mais, que assistiram à população e que deram apoio à micro e pequena empresa, estão conseguindo fazer com que a economia volte a funcionar e que cresça mais já no ano de 2021. O Brasil está atrasado na vacinação, na retomada da economia. Então, essas entidades têm o papel de cobrar do governo, de promover ações em defesa das famílias vítimas de violência, acolher essas famílias, representar juridicamente, né, os interesses das famílias, porque nós percebemos que sem as iniciativas das organizações comunitárias e da sociedade organizada no país, as coisas vão muito mal. Então, é importante que haja essa organização. Então, a Associação de Vítimas de Familiares de Covid, a AVICO, e a Rede Nacional de Apoio às Famílias de Vítimas da Covid, essas duas entidades recentemente criadas, elas formam e fazem parte de um processo de organização do povo para cobrar dos governos, como eu disse, federal, estaduais e municipais, e, além disso, assistir as famílias, criar as condições para que a gente consiga reduzir, né, os graves problemas que são consequências da pandemia no nosso país. É lamentável, né, que o Brasil esteja nesta fase tão aguda da pandemia, quando muitos países já conseguiram vacinar mais de 60% da população e já vivem uma nova fase, né, em que as pessoas já podem voltar ao convívio social, claro, com os cuidados que o caso requer, e também a economia volta a funcionar. Enquanto isso, o Brasil fica, né, passando por dificuldades ainda maiores, porque efetivamente não há uma forma responsável de conduzir a economia e de conduzir isso de forma unificada. Era para ter sido criada no Brasil, desde o início, uma coordenação nacional. Essas entidades, a AVICO e a Rede Nacional, elas têm cobrado para que seja criada uma coordenação nacional onde participem governo federal, governos estaduais, governos municipais e também representantes da sociedade. Não dá para cada um ficar puxando para um lado, não dá para ficar essa briga entre presidente, governadores, prefeitos, entidades. Isso é ruim para o povo, isso não ajuda no enfrentamento à pandemia e só provoca mais dor, mais sofrimento, mais mortes, mais fechamento de empresas, mais desemprego, mais gente abandonada, sem inclusive comida, né, no seu dia a dia. A fome ganhou novamente, infelizmente, os lares brasileiros. Então, esta é a situação. E precisamos dessas entidades comunitárias que ajudem a fazer as cobranças, né, para que os governos tomem providências urgentes. Nós chegamos ao finalzinho aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa. A gente agradece a sua participação, deputado, as suas informações, trazendo aqui essas últimas informações, né, sobre esse tema importante, sobre a organização comunitária, essas entidades aí que o senhor citou aqui para a gente, no apoio às vítimas da Covid. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada. Eu que agradeço e que essas entidades possam continuar exercendo o papel de estimular o exercício da cidadania. É isso, cobrar dos governantes para que tenham responsabilidade no enfrentamento à pandemia, essa coisa tão grave que assola o mundo e especialmente o Brasil. Muito obrigado. Nós conversamos com o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. A gente fica por aqui e até a próxima.